pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Minha gente, eu tô aqui morrendo de saudade de vocês, mas com o intuito de dar continuidade, né, às nossas aulas, trazendo um conteúdo para vocês online, porque sabemos que não estamos de férias e por isso devemos continuar com as nossas responsabilidades e tentar o máximo possível continuar com nossa rotina, não é isso? Então, vamos lá. Iniciaremos nossa aula falando sobre acidente vascular cerebral, certo? Peguem os materiais de vocês. Eu já estou aqui com o meu em mãos, certo? O livro de saúde e seus cuidados, capítulo 7 e a página é a 37, ok? Acharam aí? Só que aí eu tenho um recadinho para vocês. Antes da gente dar continuidade à nossa aula, eu preciso que vocês já tenham dado uma leitura, né, anterior do nosso conteúdo. Então, vocês, quem ainda não leu, por favor, dá uma pausazinha aí no vídeo e corre lá para fazer uma leitura breve, né, para já saber o que é que a gente está falando, ok? Tudo certo? Então, vamos lá, né? Gente, como vocês sabem, nós iremos fazer uma pequena revisão dos conteúdos abordados da turma de vocês. Nós iremos falar sobre AVC. A gente sabe que esse assunto é um assunto super importante, né? Porque vocês, como cuidadores, têm a facilidade de encontrar bastante na vivência de vocês a questão de cuidar de uma pessoa com sequelas de AVC. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, revisar um pouco mais e reforçar a importância desse conteúdo aí para vocês, certo? Então, vamos lá. O que é que vocês vão aprender hoje aqui? O que é acidente vascular cerebral? Eu quero que vocês nunca mais esqueçam o que significa essas siglazinhas, o A, o V e o C, né? Juntando AVC. Quais os sintomas que procedem um AVC? O que é que pode causar o AVC? Hein? Vocês estão sabendo aí? Estão lembrando? Pois puxe da memória, viu? E os cuidados que devem ser prestados para os pacientes que sofreram com este problema. Então, o que é que a gente pode, como é que vocês, cuidadoras, podem ajudar uma pessoa que sofreu o AVC a ter um hábito de vida melhor, a ter uma qualidade de vida, né? Então, como é que a gente pode trazer uma melhora, proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, né? Então, vamos lá. Eu já começo com uma perguntinha super básica, né? Você sabe o que é o AVC? E aí? Vou dar o tempinho, hein? Para vocês já irem respondendo aí no cantinho de vocês. Responderam? Minha gente, o AVC, ele é um acidente vascular cerebral, né? Que atinge a região cerebral. E aí ele é marcado pela perda súbita da função do cérebro devido ou a um entupimento, né, por algum êmbolo, por alguma gordura, ou por um rompimento de vaso sanguíneo, né, quando aí a artéria ela vai e se rompem. E aí acontece um extravasamento de líquido na região que não pode ter nenhuma quantidade a mais do que a substância dela já vem, né? Então, que o conteúdo da nossa caixa torácica contém. Então, o AVC, ele vem trazendo aí alguns prejuízos, né, do nosso paciente. E aí, esses prejuízos, eu vou falar mais à frente um pouquinho bem detalhado para vocês, só que antes eu preciso explicar os dois tipos de AVC, né? Nós temos dois tipos de AVCs. O isquêmico, como eu falei anteriormente, é um bloqueio desse fluxo sanguíneo. Pode ser por um coágulo de sangue, pode ser por um coágulo por gordura, ou alguma coisa que vai impedir que o sangue ele flua naturalmente, certo? E aí, ocasionando uma isquemia. Não vai passar mais sangue naquela região, chegando aí a ter uma falta de nutrição celular. E se não temos nutrição celular, a gente vai ter algumas perdas importantes, justamente nesse órgão que necessita ser totalmente irrigado. Isso é o isquêmico, quando acontece aí esse bloqueio total, certo? Nós temos também a questão da
o AVC hemorrágico, que é quando acontece uma ruptura desse vaso. E aí esse vaso ele pode provocar uma hemorragia, né, intracraniana, e aí também vai trazer alguns problemas bem mais danosos para esse indivíduo. Então, as informações que nós temos aí é exatamente essas. Nós temos o AVC, ele é um acidente vascular cerebral, e ele pode ser em dois tipos. Ele pode ter o isquêmico e ele pode ser o hemorrágico. O mais comum que a gente encontra é o isquêmico, certo? E ele tem um prognóstico bem melhor. Já o hemorrágico, ele tem, lógico, um prognóstico de se recuperar, só que as sequelas são maiores e em questões de recuperação é um pouco mais lenta, né? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. E aí eu coloquei aqui uma setinha que fala assim: tal fato pode acontecer por causa da obstrução ou ruptura de uma artéria que irriga o cérebro. Então, vocês não se preocupem em estar sempre querendo copiar o que está aí no slide, certo? O que eu estou falando no vídeo, porque tudo isso aí tem no material de vocês. Então, se vocês estiverem abrindo aí o material, acompanhando, é só pegar o marca-textozinho e ir grifando, certo? Os fatores de risco para o AVC. Quem é que pode provocar eu ter um AVC? Eu estou boa, sou saudável, não sou sedentária, posso ter um AVC? Do nada? Né? O que é que acontece? Então, vamos falar sobre o que é que pode desenvolver, favorecer para você desenvolver um AVC. Né? Nós temos aí a hipertensão arterial, que é um dos fatores que mais estimula que essa patologia ela venha a ser desenvolvida, né? A diabetes, nós temos a trombose. Então, pessoas que já tiveram históricos de trombose nos membros inferiores e acha que está livre de ter um AVC, ela tem uma probabilidade bem maior de desenvolver do que uma pessoa que nunca desenvolveu. Então, tem que ter muito mais cuidado, muito mais cautela. Pessoas que têm arritmia, colesterol colesterol alto, né? Tabagismo, o sedentarismo e o consumo de álcool. Então, se vocês observarem aí, são mais os hábitos de vida, né? O que eu sempre falo para vocês. Os seus hábitos de hoje vai dizer quem você vai ser quando chegar à terceira idade. Então, nossos hábitos de vida é que pode provocar a vir desenvolver aí o AVC, certo? E aí também a questão da idade, né? Nós temos aqui uma imagem do senhor e pessoas de terceira idade elas já têm uma predisposição também, né, maior de desenvolver o AVC. E como, né, a gente pode identificar? Porque tem pessoas que começam a desenvolver os sintomas do AVC, começa a demonstrar alguns sinais e pode chegar até dias sem o diagnóstico. E eu vou dizer uma coisa a vocês, minha gente, tem que ser rápido, certo? É diagnosticado qualquer sintoma que a pessoa começar a relatar, precisa ter uma atenção e precisa levar o quanto antes para o pronto-socorro, certo? Porque tem pessoas que duram 3 dias para ter o diagnóstico. E quanto mais tempo a demora, mais sequelas, mais prejuízo essa pessoa vai ter, certo? Então, nós temos aí, sintomas e cuidados com o paciente. Como identificar os sinais? Nós podemos fazer tem uma demonstraçãozinha aqui de sorriso. A gente pode pedir para uma pessoa sorrir ou observar a pessoa sorrindo. Ela vai tentar sorrir e vai ter aquela assimetria facial. O abraço, ela vai tentar elevar o membro superior, né? Ela vai tentar como se fosse realmente lhe dar um abraço, só que o membro ele não vai ter força o suficiente, então vai ter uma caída. E a mensagem, você pode pedir para a pessoa repetir uma frase ou falar alguma coisa, né? Que você pergunta e pede para a pessoa responder. E aí ela pode falar com a voz mais embuluada, né? Aquela voz mais aquela fala mais difícil de entender. Então, pode ser um sintoma, sim, do AVC. Fora uma dor de cabeça, tem pessoas que nem percebem a simetria do rosto, nem a fraqueza do braço, né? Nem da fala, mas uma dor de cabeça intensa. Então, precisa ir no pronto-socorro. E aí, essa imagenzinha que nós temos aqui,
tira até as siglas, né? Sorriso, S, o A de abraço, o M de mensagem, já juntando tudo, leva para urgência, né? E tira o U para SAMU. Então, não tem como deslocar essa pessoa, liga para a SAMU imediatamente, certo? Então, não tem como esperar que essa pessoa ela venha a melhorar tendo esses sintomas, porque ela pode estar, sim, desenvolvendo um AVC. E o prognóstico é o atendimento antecipado. Quanto antes a pessoa for, melhor para o seu problema, né? Dependendo da duração, extensão e localização do AVC, os sintomas e sequelas podem ser leves ou graves. Então, vai depender de onde foi atingido, certo? Dependendo do local. O lobo que for mais atingido na região cerebral é que vai trazer uma duração maior, uma extensão maior, certo? Sequelas e etc. Tem pessoas que desenvolvem um AVC, mas saem sem sequelas, ou se não, sequelas bem mínimas, né? E com o tempo, fazendo um tratamento bem certinho, tudo se organiza, né? Já tem outras pessoas que ficam bem mais dependentes, se afastando literalmente das suas atividades funcionais e diárias, né? Entre 10 a 30%, de 10% a 30% dos casos desenvolvem depressão. Essa questão de localização também pode desenvolver a depressão. Dependendo do local onde foi atingido, a pessoa pode desenvolver a depressão pela questão do local ou também pela questão da ineficaz, né? Do estado de morbidez, que é aquela pessoa super ativa e quando a gente menos espera, está uma pessoa acamada. E aí pode sim gerar uma frustração e essa frustração vir desenvolver uma depressão, certo? Fatores fundamentais para uma boa recuperação na reabilitação. Nós temos aí os cuidados físicos, né, e os cuidados psicológicos. Então, os cuidados físicos, medicamentos, não podem esquecer de forma alguma dos medicamentos, manejo do paciente, cuidado com a alimentação, cuidados psicológicos, a questão da terapia, né, família, cuidador tem que estar ali sempre com aquela parte afetiva, próximo daquele paciente e entender, né, tentar compreender que não é fácil para ele. Então, a gente tem que dar todo esse apoio aí emocional. E os cuidados, né, estimular o paciente a realizar suas atividades funcionais. Então, o paciente ele precisa ser estimulado, mesmo com as suas limitações. Então, não é porque ele está com um padrão espástico, ele está com hemicorpo afetado, que ele não vai poder mais pentear um cabelo, se alimentar sozinho. Não. Ele precisa, sim, estimular, né, respeitando os seus limites, a sua deficiência, né, mas ele precisa dar continuidade. Se a gente não estimular, o paciente ele pode vir a piorar cada vez mais. Então, utilizar dispositivos auxiliares para marcha. Se o paciente ele tem todo o potencial para andar com andador, vamos lá, vamos adaptar. A marcha é individual, não consegue mais, a gente precisa de um auxiliar, seja uma bengala, seja um andador ou até mesmo uma cadeira de rodas, certo? Calçados confortáveis, isso é primordial, porque às vezes eles ficam com o pé equino, o pezinho mais caído, né? Esse pé caído, ele pode, se tiver com uma sandália, vir a machucar ou até provocar uma queda. Então, a gente precisa ter muito cuidado aí com a questão do calçado. E a alimentação. Uma pessoa que desenvolveu o AVC, ele precisa ter uma alimentação, uma dieta extremamente saudável, certo? Gente, dúvidas sobre o conteúdo? Nós iremos fazer o seguinte... Temos aí uma atividade para vocês responderem, certo? Um estudo dirigido do assunto que a gente trabalhou aqui agora. E aí as meninas do CRA irão passar essa atividade para vocês e vocês precisam reenviar essa atividade novamente para elas, certo? Pelo e-mail. Na próxima aula, o que é que nos aguarda, né? Nós iremos falar sobre diabetes, conhecer os dois tipos de diabetes, como é que a diabetes ela é desenvolvida, né? Quais são os fatores que provocam a diabetes. E aí a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso, ok? Estou me despedindo de vocês. Um super beijo no coração. Estou morrendo de saudade e em breve estaremos todos juntos novamente. Tchau!